Olá, bom dia, boa tarde, bem no meio do dia e da tarde, tudo bem? Se você, mais uma vez, quer apurar o seu olhar, quer treinar o seu olhar para fazer avaliações de crianças com transtorno do espectro autista ou sinais de risco para desenvolvimento atípico, fica aqui com a gente. A gente vai falar de um tema bastante importante, que são os marcos do desenvolvimento. Então, devemos ou não aguardar o tempo da criança e o que isso significa? Será que a gente é tão rígido assim? Nossa, 9 meses, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. O que é que esses profissionais da saúde malucos estão fazendo? Que entram pessoas super bravas, revoltadas, fazem comentários, mandam um direct pra gente dizendo que nós somos extremistas, radicais, né? Então, eu entrei aqui hoje, planejei essa aula para falar um pouquinho com os profissionais e com os pais, no sentido de prevenção, orientação, sobre os marcos do desenvolvimento. Afinal, o que é que os profissionais da área da saúde, especialistas em desenvolvimento, querem dizer quando apontam os marcos e quando dizem que sim, cada criança tem seu tempo, mas há um limite nessa afirmação. A gente não pode esperar até os 4 anos para uma criança andar. Existe um limite, então tem aí um desvio padrão para mais e para menos, baseado na ciência. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, enquanto vocês almoçam, ficam aí me ouvindo. Quem tiver perguntas, por favor, mandem na interrogação. Eu vou tentar passar algumas imagens aqui que eu selecionei, então depois eu vou tirar os comentários, tá bom? Pra ver se fica legal as imagens. Vamos ver se dá certo. Vamos começar com o seguinte. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem origem precoce, mas não tem uma característica uniforme. Então, é neurodiverso, aparece em cada indivíduo de uma maneira completamente diferente. São inúmeras características que podem se configurar de uma determinada forma e isso causa muita confusão, tanto para o diagnóstico, quanto dos profissionais, quanto para os pais perceberem esses sinais e buscarem ajuda, né? Então, os mais clássicos, não olho no olho, a questão do não falar, ou o brincar estereotipado, as estereotipias mais clássicas, como o flapping de mão, isso é mais clássico, todo mundo conhece, o pai rapidinho busca ajuda. Quando as características que se configuram não são as mais clássicas, os pais costumam buscar não, às vezes não buscam, né? Às vezes conversam com os amigos, com os vizinhos, buscam no Google e às vezes não é autismo que aparece, né? Uma série de outras coisas vem antes disso. Então, antes, vocês já viram até alguns memes, né? Eu vi um de fono recentemente, né? A criança tá com atraso de fala, primeiro faz mandinga, faz benze, toma água de concha atrás da porta, faz simpatia com o ovo, não sei o que, fala com a vizinha, procura no Facebook, depois vai procurar a fonoaudióloga, né? A mesma coisa para desenvolvimento. As pessoas acham que psicologia é só conversar quando você tá com depressão ou com ansiedade. Não entendem a psicologia do desenvolvimento como psicologia, né? Então há muito preconceito e desconhecimento. Partindo dessa ideia do transtorno do espectro autista, como um transtorno do neurodesenvolvimento, que os primeiros sinais acontecem até os 36 meses, então ali, naquele primeiro momento, na primeira infância, vão aparecer os primeiros sinais, a gente tem que também saber que os primeiros sinais, eles mais evidentes, eles aparecem por volta dos 12, 18 a 24 meses. Com 6 meses, a maioria das crianças, até essa idade, né, dos 6 meses até 12 meses, não há muita diferença entre os bebês, né? A maioria dos bebês típicos e atípicos, ou seja, que vão desenvolver transtorno do espectro autista ainda, não tem muita diferença com relação ao seu desenvolvimento social, e os marcos do desenvolvimento estão todos ali mais ou menos ok. Com 12 e 18 meses, começa a haver uma diferença de frequência de emissão de comportamentos. E começam a surgir algumas outras
Por exemplo, o sorriso social começa a ficar mais diminuído, ou alguns exemplos, tá? Não precisam ser esses. Sorriso social, o contato visual, olhar mais para objetos, menos para o rosto das pessoas, a atenção à voz humana, mas começam a surgir outros, como apontar menos, resposta ao nome, manuseio atípico de objetos, enfim. Diminui de frequência, não quer dizer que a criança pare, na maioria dos casos, mas em alguns casos mais clássicos isso pode acontecer. Bom, então nós temos aí alguns sinais de alerta que são difundidos, tem muita coisa na internet, tem bastante infográfico, mas toda vez que se fala sobre algum marco limite, né, a gente está falando de um limite de... já passou o tempo, né? Então eu fiz algumas postagens aí essa semana falando sobre o balbucio, falando sobre, enfim, não vamos entrar aqui exatamente nessa questão, mas é o limite. Então a criança tinha lá, sei lá, desde os 2 meses para começar a fazer isso. Com 9 meses, se ela não está fazendo, a gente tem que levantar a bandeirinha vermelha e se atentar para isso, porque as questões relacionadas ao desenvolvimento mental, cognitivo, social, de linguagem, elas sempre são atribuídas ao jeitinho, é parecida com o pai, ou enfim, é muito tablet, é porque eu não estimulo, enfim. Quando a criança cai, tá sangrando, corre no médico, né? Agora todas as outras questões que são atribuídas à mente, aquilo que não dá para ver direito, essa profissão e essa busca, ela fica meio que de lado, né? Então, o que é importante? Que a gente tem em mente que isso é uma ciência, que existem profissionais no mundo inteiro, institutos estudando isso, que não é do nada, né? Eu vi que tinha uma fisioterapeuta aí falando também, depois eu volto lá para ver o comentário, mas não é só o desenvolvimento cognitivo, linguístico, social, o desenvolvimento motor também, né? Então, em alguns comentários que eu li, né, eu me reportei da seguinte forma: quando a pessoa fica grávida, ela vai no gineco, faz ultrassom e tem marcos ali. Então é esperado determinado tamanho de perímetro cefálico, determinado peso naquele tanto de semanas de gestação, aí tudo bem. Mas quando a criança sai do útero, a gente não mede mais desenvolvimento. Então mede só peso, altura, né? Vai no pediatra e muitas vezes os pediatras fazem somente esse tipo mede somente esse desenvolvimento, né? Tem o desenvolvimento motor, né, neuropsicomotor, ele acompanha a mielinização do neurônio. Ele acontece de acordo com a mielinização do neurônio, então acontece de cima para baixo, por isso que a criança começa sustentando o pescoço, depois senta, depois que vai andar. Não é do nada, tem uma ciência por trás, né? Não é porque a avó disse que... tem muita ciência na avó, né? Mas é uma ciência ali de aprender com a prática, mas alguém foi estudar e descobriu os porquês atrás daquela ciência transmitida ali através da cultura. O que a gente precisa tomar cuidado principalmente profissionais da área da saúde, dizendo que nós temos que tomar cuidado com quando apontamos os marcos do desenvolvimento como uma regra. Gente, marcos do desenvolvimento são sim, cientificamente, uma regra, né? E dentro dos próprios marcos tem ali o desvio para mais e para menos. Então nós que somos representantes da ciência do desenvolvimento, seja psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros, professores, né? Psicopedagogos, neuropsicopedagogos, nós temos que nos referenciar nesses marcos do desenvolvimento. Nós não podemos utilizar achismos. Os pediatras também, hoje em dia, eu vou até falar depois sobre um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fez um grande estudo baseado nisso e hoje tem até uma lei, que resultou numa lei, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas
Eu recebi bastante direct de pessoas falando que eu estava causando um desserviço falando sobre esses marcos dessa forma, que eu estava causando pânico em mães, ou que eu estava sendo extremista, que eu tinha que ter cuidado com como eu falo. Gente, se eu estou me referenciando à ciência, eu estou tendo cuidados, né? Quem não tem cuidados é quem fala para eu tomar cuidado com isso, sendo que eu estou falando em nome da ciência, né? Eu não estou falando com base no desenvolvimento da minha filha, né? Sujeito único ali que eu observei, ok, a minha filha andou, para minha filha isso serviu, e tomo por base o desenvolvimento da minha filha para todas as outras crianças do mundo, né? Enfim, então nós temos sim as red flags, né? Os sinais de alerta, os marcos de desenvolvimento, tem institutos internacionais que nos dão esses marcos. Depois eu vou dizer onde vocês podem encontrar esse PDF, eu vou dar ao final aqui uma dica onde vocês podem encontrar, que é um site que a gente criou para orientar pais. E a Sociedade Brasileira de Pediatria fez um trabalho bem interessante que resultou nessa lei, para que os pediatras possam medir o desenvolvimento das crianças obrigatoriamente. Porque tem um estudo brasileiro que diz o seguinte, vejam que interessante. As mães percebem os atrasos no desenvolvimento das crianças em torno dos 24 meses. Então, por volta dos 2 anos, as mães percebem e buscam ajuda, né? Então, em geral, elas falam com o pediatra, que é quem acompanha o desenvolvimento da criança. Nenhuma mãe, do nada, tá lá com acompanhamento com a fono, ou com a psicóloga, ou com a fisio, né? E desse estudo brasileiro, foi verificado que dessas mães que buscaram ali esses sinais, que perceberam esses sinais aos 24 meses, elas só começaram e tiveram um diagnóstico, tiveram um diagnóstico formal aos 6 anos, que é considerado um diagnóstico tardio, se a gente for pensar em transtorno do espectro autista, né? Ou seja, um atraso de 36 meses, pensando em janela de desenvolvimento, uma loucura, né? E aí o estudo traz os seguintes dados: 79% procuraram ajuda com 3 meses. 79% dessas mães procuraram ajuda com 3 meses da primeira vez. E 84,2% falaram com o pediatra. Em geral, o que elas ouviram é que cada criança tem seu tempo. Então, esses dados estão lá nesse documento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, não, de Pediatria, embasando todo essa necessidade da gente utilizar os marcos, chamando a sociedade, profissionais da área da saúde para ficar atento aos marcos, e também os pediatras, né? Aí, esse documento, então, da Academia Americana de Pediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles têm esse documento. É um documento científico chamado Triagem Precoce de Autismo, do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento de 2017, onde orienta que toda criança seja triada entre 18 e 24 meses para ter, mesmo que não tenha sintomas. Então, se você é pai de uma criança nessa idade, saiba que o seu pediatra deve utilizar um instrumento indicado, que é o MCHAT-RF, o MCHAT revisado com entrevista de segmento, nessa idade. Se ele está entre 18 e 24 meses, mesmo que você não tenha apontado nenhum sintoma, além de pesar e de medir o perímetro cefálico, de saber como é que está o seu filho com relação a todas as outras questões que permeiam aí a vida do pediatra, ele tem que aplicar o MCHAT-RF. Eu vou mostrar para vocês aonde que nós disponibilizamos um link para o MCHAT-RF para que vocês conheçam. E se o pediatra de vocês não aplicou, falem com ele, mostrem para ele, enviem o link para ele, ou façam vocês mesmas para que vocês rastreiem os marcos de desenvolvimento do filho de vocês, tá? Esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele culminou numa lei em 2017, foi sancionada a lei é 13.438, que tornou obrigatória a avaliação formal do neurodesenvolvimento de todas as crianças. Então vejam vocês como a gente aqui está falando besteira em falar de marcos, né? É até uma lei que obriga
os pediatras e os profissionais da área da saúde a medir o desenvolvimento das crianças através dos marcos, né? Esses mesmos marcos que o pessoal tá enchendo o saco aí, dizendo que é uma besteira e que a gente tá deixando as mães preocupadas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui as tabelas. É o seguinte, gente, a gente aqui para tentar orientar os pais, a gente criou um site, aqui da Brinquedos e do Instituto, chama Diagnóstico, www.diagnóstico TEA. Deixa eu tirar os comentários. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço, desativar comentários. diagnosticotea.com.br. Então a ideia desse site é um site para pais, onde tem informação não só para pais, tá? Tem para profissionais também. Então tem alguns vídeos bem curtinhos e claros sobre sinais, sintomas, tá? Você tem que esperar o tempo da criança, por que demora para fechar, se dá diagnóstico é rotular, avaliação neuropsicológica, diferença de avaliação para diagnóstico, avaliação neuro, avaliação comportamental. Então tem informações bem curtinhas, com vídeos rápidos de 2 minutos, 3 minutos, que são, na verdade, recortes de outros vídeos maiores que eu faço aqui, tá? Aí nós temos, olha, diagnóstico. Nós temos vídeos sobre o diagnóstico, vídeos sobre os critérios do DSM-5 para pais que querem aprender um pouco mais, saber um pouco mais quais são os critérios, né? Às vezes vai procurar no Google, acha informação que não é tão legal, que não tá tão atualizada, né? A semana passada eu vi profissional fonoaudiólogo, até dei uma fuçada no Instagram da pessoa, falando ainda de diagnóstico de transtorno do espectro autista em tríade de sintomas. Gente, já é dia de faz um tempão, estamos no DSM-5, então tem pai às vezes que chega aqui para avaliação e fala, mas são 3 critérios, enfim, são 2, né? Então, critério A, critério B, tem o C, o D e o E, mas é uma dia de sintomas, tá? A comunicação para fins de interação, virou comunicação social. Nós temos a parte de downloads, onde tem o MChat RF, tá? Para download, eu vou mostrar o que mais que tem. E aí ali os serviços não interessa tanto. Além do MChat RF que a gente tem ali, eu coloquei um link para este documento que é super bacana, que é lá do CDC, que é a referência desses marcos, tá? Então tem lá do bebê desde os 2 meses, o que é para o bebê estar fazendo de social, cognitivo, linguístico, motor, e haja rápido se o bebê não estiver fazendo. Então com 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, e do lá atrás, né? Então tem o que o seu bebê tem que estar fazendo com 9 meses e busque ajuda, né? Ajude o seu bebê a aprender. Então tem dicas do que fazer para estimular a criança aos 9 meses, que tipo de brincadeiras, o que é indicado para a criança nessa faixa etária. É um PDF, tem para línguas do mundo inteiro, então vocês encontram já em português. Eu deixei o link pro CDC aqui nesse site, tá bom? Tem também um e-book que eu criei para pais que estão com suspeita de TEA, receberam esse indicativo, olha, ele apresenta sinais, ou já começa a intervenção com sinais, ou que acabaram de receber o diagnóstico, né? Então, o que fazer, que profissional procurar primeiro, como é uma boa avaliação. Então, tem diversas informações nesse e-book, quais são os critérios, enfim, tá? Também tem um e-book para pais. Aqui tem a partezinha que tem os downloads, né? Então tem o e-book para pais, tem o MChat RF que eu vou mostrar para vocês, o PDF com os marcos de desenvolvimento, e tem também o checklist para avaliação, que é o ATEC, que é uma avaliação também que é legal fazer no início e para avaliar o tratamento, né? Se o tratamento está sendo efetivo, é uma avaliação online. Deixa eu achar que aqui é um pouquinho do e-book, o que tem no e-book. E aqui o MChat. O MChat, ele é online, gratuito. Ele é indicado para crianças de 16 a 30 meses. Acho que é isso, gente, o revisado. O outro era idades diferentes, posso ter me confundido, mas acho que é isso. E é esse que é indicado para que os pediatras
utilizem nas consultas de desenvolvimento. Então, são algumas perguntas e dependendo das respostas sim ou não para esse instrumento, se a criança pontuar um certo número no score aqui, o pediatra tem que fazer uma entrevista de segmento ou não, tá? Porque tem uma pontuação que é assim, bom, essa criança não apresenta risco. Tem uma pontuação que a criança apresenta risco para transtorno de linguagem, por exemplo. Tem uma pontuação que a criança apresenta risco para TEA, e aí tem que fazer uma entrevista de segmento, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que já orienta o pediatra a fazer a pergunta correta. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui que eu não vou enxergar, mas se vocês depois entrem lá no site, vocês baixem. Quem faz o curso de diagnóstico de transtorno do espectro autista tem uma aula sobre o MCHRF, né? Mas a entrevista de segmento, esse organogramazinho é para uma criança que, por exemplo, você perguntou para a mãe se ele brinca simbólico, tá? E aí a mãe disse sim. Isso é muito difícil para alguns pais, porque os pais às vezes não sabem o que é brincar simbólico, né? E aí a mãe diz que sim, ou como fazer as perguntas corretas, ou a mãe diz que não. E aí, para você tirar a dúvida, né, para ver se ele brinca ou não simbólico, você pode fazer algumas perguntas específicas, né? Então, aqui tem perguntas, por exemplo, faz de conta que tal, aí sim ou não. Se ele preenche sim ou não para qualquer uma dessas possibilidades de brincadeira, ele passa ou falha. Então, tem uma entrevista de segmento com exemplos das perguntas para cada uma das perguntas que a criança passou ou falhou lá no primeiro questionário. E aí, depois, com base no passou ou falhou da entrevista de segmento, essa criança é encaminhada para uma avaliação ou não de uma equipe multidisciplinar. Também há a possibilidade dessa criança no MChat fazer uma pontuação tão alta. Por exemplo, eu fiz uma recentemente, porque eu aplico essa escala também nas avaliações multi, né? Que a criança pontuou, sei lá, 13, não sei se foi 12 ou 13. Neste caso, não é nem indicado que se faça a entrevista de segmento, já é direto a avaliação multidisciplinar. No caso, a criança já estava em avaliação multidisciplinar, né? São um alto risco da criança desenvolver TEA ou ter TEA, tá? Então, se você é pai, se você é profissional e não é capacitado, não é especializado, e você tá com uma criança que chegou a você sem essa queixa inicial, mas você tá com dúvida, você pode aplicar o MChat, né, se ela estiver dentro dessa idade aí, né? Você pode, se você é pai, conversar com o seu pediatra se ele não está fazendo essa investigação, né? Muitos pediatras não sabem, gente. Eu tenho, inclusive, contato com um pediatra pessoal que ele disse que não tinha ciência, né? Eu não sei como que é a transmissão dessa informação da Sociedade Brasileira de Pediatria para todos os pediatras, né? Então, a gente precisa ficar atento com relação a isso, né? O cuidado com os nossos filhos. Então, os nossos filhos têm lá uma manchinha, a gente vai lá, leva no dermatologista, conversa com o pediatra e vê tudo certinho, mas quando o nosso filho não tá olhando no olho, não tá brincando como aquele outro filho, ou se a gente não tem parâmetro, né? Porque a gente não teve outro filho, a gente não tem muitas crianças na família e a gente fica sem parâmetro. A gente vê, às vezes, por exemplo, a questão do contato visual, né? Já desde muito bebês, né? Pensando lá nos marcos de desenvolvimento, depois vocês vão baixar esse PDF e vocês vão ver a partir de que idade que um bebê já se atenta mais ao rosto humano. E aí a gente recebe crianças de 2 anos que não buscam o rosto humano. Tá atrasado, gente, né? Então, às vezes profissionais que não estão muito habituados com crianças, vem uma avaliação de uma criança de 1 ano e meio que não olha muito pro rosto, mas ele é tão bebê. Gente, mas olha, lá atrás, bebezinho, já é uma habilidade que ele já tinha que ter, né? Então, tudo isso muito importante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.
A Kizzy é mãe de uma... Como que eu faço aqui? A Kizzy, ela é professora e ela fez avaliação multidisciplinar aqui. Ela até deu o depoimento dela, não sei se alguém viu, mas como mãe, né, que penou aí para buscar a avaliação multidisciplinar pro filho, e a gente fez a avaliação dele aqui, e ela tá buscando a pós-graduação em neuropsicopedagogia, e tá estudando bastante, tá aqui na live, né, Kizzy, sempre estudando, isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu ativar os comentários aqui. Ai, gente, não sei tirar desse negócio aqui. Deixa eu ver se você... Eu vou subir aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu saiba responder, tá, gente? Porque a ideia não é falar exatamente dos marcos hoje, que são muitos, né? Então, eu também não tenho todos de cor na minha cabeça, porque precisaria de mais memória para isso. Vamos ver. As pessoas também não conhecem a fisioterapia como estimulação precoce e prevenção, só procura quando o atraso já está instalado. Com certeza, Carol. Eu sempre digo que o desenvolvimento neuropsicomotor não é um evento, ele é um processo, ou seja, não acontece de uma hora para outra, existe toda uma preparação. Exatamente. Tem uma fala frequente, o pai era assim, demorou para falar e andar. Isso é o jeitinho dele, é um viés parental bem complicado pra gente que trabalha com desenvolvimento. Existe um período ótimo para aquisição de habilidades. Fico muito triste quando os profissionais como o neuro falam vamos esperar o tempo dele. Em geral, são profissionais que são despreparados, né? E assim, às vezes até despreparados para lidar com a angústia dos pais, porque não é fácil, né? A gente que trabalha com diagnóstico, com avaliação, a gente sabe o quanto é angustiante lidar com essa expectativa do diagnóstico, dar diagnósticos, e é preciso que a gente faça terapia, esteja muito bem com tudo isso, com o nosso papel, para a gente poder ajudar essa criança, né? Ter firmeza do porquê estamos ali, porquê fomos contratados, porque senão a gente pode amenizar ou então deixar a coisa mais dura, né? Então é muito importante que os profissionais sempre busquem também a própria saúde mental para poder lidar com todas essas angústias. A Josélia dizendo que super concorda com os marcos de desenvolvimento. A Fernanda dizendo que escuta isso na educação também. Precisamos ficar atentos e investigar com intervenção precoce. A Carol Carol Cotrim, dizendo que ontem mesmo discutiu com uma pediatra que insistiu em falar que é normal o bebê não engatinhar. Então, sabe, Carol, eu tava vendo, quando eu tava me preparando para essa live, que tem alguns estudos que dizem que cerca de 7% das crianças não engatinham. Eu não vi muito estudos de referência, nem me aprofundei muito, mas é um assunto que me intriga um pouco, assim. É bem comum a gente ouvir, quando a gente encaminha os documentos para os pais, e a gente tem todos os formulários padronizados, não engatinhou, bem comum. Eu tive diagnóstico só depois de 13 anos. É surreal, né? Ouvir histórias como essa, assim. Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, com tanto de informação caindo no nosso colo, né? Se fosse lá em 1999, na época que eu tava na faculdade, que você tinha que ir na biblioteca pegar papelzinho, aqueles livros todos empoeirados que faziam minha rinite, ia às alturas, e internet só na internet grátis, e aquele cachorrinho fofo à meia-noite para não gastar, eu até relativizaria, mas agora, gente, não dá.
Quando pedi para ele me mostrar a referência que ela utilizou para falar isso, ela me bloqueou. Fernanda, sou psicopedagoga e acompanho quando percebo alguma criança em atraso de desenvolvimento, oriento a mãe a levar ao pediatra. E aí elas dizem, é o tempo deles, pediatras, né? Não são todos, viu, gente? Mas assim como na profissão, qualquer profissão, a gente tem que ficar atualizado. Seja um vidraceiro, seja um psicólogo, um pediatra. Existem técnicas novas o tempo todo, seja para fazer uma venda, seja para colocar um vidro. A gente precisa estudar. A psicopedagoga... Ai, gente, esses nomes tudo junto eu não enxergo. Psicopedagoga... Não sei o que, Leão. Chegando agora e já gostei. Ah, que legal, vai ficar gravada e depois você assiste o comecinho. Tá começando a estudar para ajudar outras mães. A Kizzy é uma fofa, vai ajudar mesmo. Meu filho com 2 anos e 5 meses está com atraso de fala, olha nos olhos, mas não mantém. Então... 2 anos e 5 meses com atraso, não olhando nos olhos ou inconsistente, tem que procurar avaliação de equipe especializada, tá? Porque já tem mais de um sinal indicando que tem um desenvolvimento atípico, né? Tem algo que não tá indo bem no desenvolvimento da comunicação e da socialização. Então, tem que buscar. 2 anos e 5 meses, faz o MChat, pega lá no site www.diagnosticotea.com.br, baixa o e-book e faz o MChat você, leva para o seu pediatra e veja se ele te encaminha para uma equipe para avaliar. Gente, é preventivo, né? Não é rótulo, é preventivo, uma equipe vai avaliar. É igual quando o paciente, a gente menciona para pacientes adultos, por exemplo, não TEA, tá, gente? Só um exemplo. Olha, talvez seja legal você fazer uma avaliação médica com um psiquiatra. Não quero tomar remédio. Mas quem falou em tomar remédio? É ir ao médico. Se ele vai dar remédio ou não, é outra história. Se você vai entrar na farmácia ou não, é outra história. Se você vai pôr na boca ou não, é outra história. É um processo. É saber. O medo de saber é maior, né? Mas se tem, gente, a coisa tá lá. Né? Então, precisa enfrentar. Estou buscando, estudando e fiz exames como tomografia e eletro, mas percebo que já está muito difícil. Para transtornos do neurodesenvolvimento, em geral, o diagnóstico é observável do comportamento, não existem exames, né? Esses exames são para descartar outras questões. Eu gostaria muito de referência para uma avaliação melhor em Santo André. Se alguém puder me indicar... Eu não conheço, mas se alguém puder indicar e mandar para ela, aqui no Instituto a gente faz até de fora de São Paulo, né? Se você quiser. Depois entra lá no site e vê direitinho, baixa o e-book para você conhecer como deve ser uma avaliação multidisciplinar, que é o que há de referência como melhores avaliações para diagnosticar. E aí você sai em busca de uma avaliação por aí perto da sua casa, tá bom? Perdemos 2 anos para fechar o diagnóstico. Ah, Ju! Agora que eu vi, perdemos 2 anos para fechar o diagnóstico do Rafael por causa do pediatra que falava que era normal o menino demorar para falar. Sim, o Rafael é um autista moderado, né, Ju? Até hoje tem dificuldades para comunicação com 9 anos. A Ju sempre presente, né, Ju? Que sejamos... Eu ouvi seu áudio aqui, já vou ouvir, tá? Que sejamos honestos em todas as profissões. Se não sabe, não pode ajudar, diga não sei. Deixa a pessoa procurar quem sabe. Sim, caminho, né, gente? A gente pode fazer muita coisa, Douglas. Eu tenho recebido um monte de encaminhamento para avaliação multidisciplinar das alunas do curso. Eu chego aqui e falo assim, quem me encaminhou foi fulano. Eu falo, nossa, fulana, vou ver. Aluna do curso, porque são alunas que estão se capacitando, mas ainda não se sentem capacitadas, ainda estão no meio do curso, mandando pra gente aqui fazer avaliação, super, super bacana. Sempre bom levar as crianças ao neuropediatra, não só no pediatra. Obrigada, Douglas, que bom que vocês estão gostando. Não esperem, infelizmente, alguns pediatras não são profissionais que nos auxiliam, mas vocês estando... sabendo, vocês perguntam, né? Coloque aqui o site, vou colocar, peraí,
diagnóstico tea.com.br. Ele é aqui do Instituto e da Brinquedos, tá? É nosso. Deixa eu ver o que mais, que agora eu desci aqui e me perdi onde eu tava. Meu filho já tem laudo, é autista, não tem aprendizagem, tem 9 anos. Então, Leda, agora, aí é outro tema, intervenção, né? Não quero deixar você sem resposta, então, tem que buscar intervenção com evidência científica. A gente sabe que as intervenções que têm evidência científica são as que o convênio cobre. Já para pra pensar, né? Os convênios não cobrem com eficácia, né? Mas é aba, tá? Você tem que procurar, são essas que têm evidência científica. E aba é terapia intensiva, não existe aba uma vez na semana, não existe aba 2 vezes na semana, não existe aba 3 vezes na semana. Quando eu escuto uma mãe falando, meu filho está fazendo aba, ele vai uma vez por semana. Seu filho pode estar fazendo comportamental, seu filho está fazendo terapia comportamental, terapia, qualquer tipo de terapia, mas aba só se for intensiva, pelo menos aí 15 horas por semana, tá? Isso também é preciso esclarecer. Sou educador físico e tenho tido um retorno excelente com eles. Ah, legal, Douglas. Meu marido também é educador físico. E Iris, eu escrevi o site aí, tá? Acho que você já viu. Bom, gente, é isso. Como eu digo sempre, a live de terça-feira é mais curtinha, porque eu já vou atender agora 13 horas. E espero que tenha sido bacana para vocês. Ah, esqueci uma coisa. Além do site diagnosticotea.com.br, aqui na página da Brinquedos, lá em cima no perfil, tem um link, que é um link que vocês clicam lá e tem todos os nossos links. Tem o link da loja, tem o link do WhatsApp da loja, tem o link aqui do Instituto. E lá no último, embaixo do link da clínica, tem o link desse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, que é esse documento que culminou na lei, tem tudo isso que eu falei aqui. Então, se vocês quiserem baixar, mandar pro pediatra de vocês pelo WhatsApp, ou guardar aí, ou quiserem saber mais de onde eu tirei essas referências, eu deixei aí pra vocês, tá bom? Tchau, gente, vai ficar gravada e quinta-feira dessa semana tem live. Eu ainda não sei o tema porque eu ainda vou definir, mas com certeza vai ser algo sobre diagnóstico na prática. Ah, uma coisa importante também, esqueci de falar. Em janeiro, nós vamos ter a nossa segunda maratona TEA Diagnóstico na Prática e eu vou utilizar esse tema, que eu acho que é muito importante, falar sobre os marcos, utilizando vídeos de crianças típicas e de crianças com sinais de risco ou já com diagnóstico. Então vai ser uma maratona, vai ser grátis, gratuita, vocês vão ter que se inscrever. Vão ser 4 dias, vai ser lá em janeiro, depois a gente passa as datas, tá? Mas vai ser com esse tema, tá? Dos marcos, apurando o olhar, treinando o olhar, e vão ser com vídeos, tá? Mas pensando exatamente nos marcos para que vocês fiquem com o olhar bem treinado, porque a gente sabe o quanto é difícil pegar experiência, é exigida experiência, mas é muito difícil ter experiência se vocês não avaliam. Então, esse é o principal objetivo dessas lives, essas aulas de terça e essas aulas de quinta, que vocês treinem o olhar de vocês e na maratona até vai ser treinando o olhar, tá? Eu vou utilizar bastante vídeo, vai ser bem legal, tá bom? Tchau, gente!